Olá, eu sou Denise Lauria, do Espaço.on, sou instrutora de yoga restaurativa e de yoga terapia hormonal. E assim, com muita alegria que hoje nós estamos aqui para mais uma live, hoje recebendo uma pessoa assim muito especial, não conheço há muito tempo, tive a oportunidade de conhecê-la curiosamente no ensaio de coral virtual, né, quando ela veio nos prestar uma aula, né, nos apresentou uma aula através do professor, do regente Jonas Ramais. Ela levou uma aula de exercícios respiratórios, exercícios vocais, justamente para que a gente pudesse se expressar melhor, né? Tanto cantando quanto falando. Ela é fonoaudióloga e vocal coach e também tem formação em psicomotricidade e dança contemporânea. Ela se chama Adriana Micarelli Figueiredo, a quem eu convido para vir participar dessa live. E foi muito interessante porque depois dessa aula gravada, ela nos proporcionou uma outra aula maravilhosa, que foi presencial, entre aspas, né, de uma forma virtual. Ela estava junto na aula, no nosso ensaio, e a abordagem da Adriana foi maravilhosa, porque ela focou não só na fisiologia, mas também na questão da respiração, né, dando um suporte a todo esse sistema e aparelho que fala, que se expressa através da voz. Então, convido a Adriana a participar aqui dessa live. Olá! Oi, tudo bem? Como é que você está? Tudo jóia, estou ouvindo você falar. Pois é, não, eu falei brevemente sobre você, mas eu estava vendo até esse seu currículo, né? E é tão interessante porque você misturou voz e movimento, né? Sim. Então, eu queria que você se apresentasse melhor, né? E Uhum. também até me deu vontade de entender o que que veio antes, o interesse, se foi simultâneo, né? Dessa questão vocal, a questão corporal, né? Do movimento. Uhum. Muito obrigada pelo convite, foi ótimo conhecer você. Nossos primeiros encontros, né, foram interessantes, ainda mais no canto, que é a área que eu amo, enfim. Eu sou fonoaudióloga há 30 anos, mas eu comecei a dançar balé clássico com 2 anos de idade. Então eu fiz dança a vida toda e fiz balé uma época e depois meu corpo não é um corpo de bailarina clássica, eu fui percebendo isso conforme eu ia sofrendo nas aulas, e eu adorava fazer natação também. E comecei a ficar muito forte e a professora brigava porque eu fazia natação, enfim. Mas eu sempre gostei de me expressar através do corpo. E durante um tempo eu pensei em fazer medicina, porque eu gostava muito da questão de trabalhar com crianças que tinham síndromes. Você deve ter assistido alguns filmes, nós somos da mesma época, Meu Filho, Meu Mundo, filmes de surdez, filme com crianças com síndrome de Down. Eu achava que através da medicina eu poderia tratar dessas crianças, sendo pediatra ou psiquiatra. E aí, com 16 anos, 15 para 16 anos, na fila do vestibular da medicina, uma menina atrás de mim, naquela época nem se falava em fonoaudiologia, a fonoaudiologia tinha sido reconhecida há pouquíssimo tempo. Eu escutei uma menina atrás de mim falando de uma faculdade, a Pestalozzi, em Niterói, que era um centro de tratamento de crianças sindrômicas. Eu fiquei apaixonada. E eu era tímida, Bessa, aí virei para ela e falei assim, uau, você me desculpa, mas o que você faz? Ela, fonoaudiologia. Eu falei, eu quero fazer isso. E eu cheguei a voltar para casa chorando, eu chorava de emoção no ônibus, né? E aí fui fazer fono, linda faculdade, mas era uma formação em que a gente ficava só aqui. A minha formação foi muito deficiente no Rio de Janeiro, eu não gostei da minha faculdade, tive muitos problemas. E tive uma professora maravilhosa de psicomotricidade, e toda essa parte da emoção e do corpo, a Vera Matos. Eu me formei, e durante a faculdade eu dançava ainda, eu me formei e entrei correndo na formação de psicomotricidade, com base em psicanálise, com a Vera. Tinha feito uma formação toda na França, linda.
E aí fiz essa especialização. E para você ser reconhecida como psicomotricista, você tem que ter 5 anos de terapia corporal e de terapia, isso naquela época, não sei hoje em dia, e de terapia psicanalítica, quer dizer, psi, na linha que você escolher. Não precisa ser psicanálise. Eu escolhi psicanálise porque ali onde eu estudava, a gente estudava psicanálise, psiquiatria e outras áreas da psicologia também, mas eu gostava da psicanálise. Então, e para não fazer terapia corporal, eu já era bailarina, já dançava, né? Bailarina não dançava, nunca fui bailarina. Bailarina, eu era bailarina, com A certeza. Vera falou: você conhece a Angel Viana? Ah, O trabalho da Angel é reconhecido como terapia. E aí, na época, não era nem faculdade, era um curso de técnico. E aí eu fui fazer Angel, e foi maravilhoso, foi muito difícil, porque é um outro processo, é realmente um processo de autoconhecimento. Sofria, Bessa, até porque eu tinha um corpo muito marcado pela dança, né? Você olhava para mim e via logo que eu tinha dançado a vida toda. E aí os professores: para com isso é você, vem de fora para dentro, o que vem de dentro para fora? Então eu tive professores maravilhosos, Duda Maia, Esther Watzmann, a própria Angel, enfim. E aí eu fui nesse caminho, corpo e voz. E desde a faculdade eu comecei a trabalhar com voz. No 5º período, abriram o grupo da voz, e eu gostava muito, eu quase saí da faculdade, eu estava já desanimando, e uma professora maravilhosa virou para mim, a Irani, e falou: Adriana, vem estagiar comigo que eu vou mostrar para você como a fonoaudiologia pode fazer o outro feliz. E aí foi maravilhoso. Então eu comecei já estagiando e trabalhando com voz com 19 anos. E já tinha sim. paciente, e aí foi, e da voz para a arte, para o canto, para a dança, para o ator, para a voz profissional, para a voz ocupacional, o tempo todo é isso, né? E por isso que a gente se conheceu no canto. Pois é, eu até queria fazer um parênteses, assim, bem pessoal. Eu agora, meu pai está acamado e ficou um tempo internado e teve, assim, questões de deglutição, enfim. Uhum. Assim, aí eu pude reconhecer a importância da fono, né? Como É. é fundamental também, é uma outra vertente, é uma outra Uhum. área. Eu imagino, você até comentou, né, a Foi. quantidade de especializações. Olha, a Começou. fonoaudiologia, graças a Deus, está entre as 25 profissões do milênio futuro. É uma profissão que é pouco reconhecida ainda, principalmente aqui no Rio de Janeiro. Quando eu me formei, não havia especializações. A da Edmir Brand, que foi esse grupo com quem eu fiquei muito tempo, foi uma das primeiras. A minha formação nem foi aqui no Rio, eu fazia parte do grupo da Voz, mas fui fazer a especialização em São Paulo, no Centro de Estudos da Voz com a professora Amara Belal. E quando eu me formei, as primeiras especializações foram aparecendo 1, 2 anos depois, e hoje em dia nós temos 14. Eu me formei em 91. Hoje nós temos 14 especializações, e entre elas a hospitalar, a fonoaudiologia hospitalar, que trabalha com o que você está me falando, Sim, que são problemas exatamente. de disfagia, deglutição, fonoaudiologia neurológica, que trabalha com pessoas que tiveram derrame. Esses dois profissionais hoje estão muito na frente com a equipe do Covid, as equipes que estão tratando do Covid, né? Trabalhando com a fisioterapia, fonoaudiologia, reabilitação. A fonoaudióloga ou fonoaudiólogo também, quando eu me formei, não tinha homens praticamente, assim, de 1.000 mulheres, um homem. Né? Meu número do conselho é 6.000, hoje a gente tem 42.000, olha que maravilha. Mas ainda é muito pouco, se você for comparar com a medicina, com outras profissões, direito, medicina, até fisioterapia mesmo, né? Mas, enfim, é uma profissão muito bonita e com muitas vertentes, muitos caminhos. Fonoaudiologia hospitalar, a parte de audiologia, a parte de fala, motricidade oral, linguagem. Antigamente achavam que era só ligado à escola, né? A fono ia trabalhar com crianças que Sim, tinham problemas e tal. eu fiz fono, eu Pois é, trocava, problema. olha, eu fiz fono porque eu trocava letras. E olha que interessante, eu trocava letras, não era falando, era escrevendo. Sim. Sistematicamente, aí mandaram fazer fono. Eu era uma criança, minha mãe me levou. Né? Uhum. Melhorei. Eu não parei de trocar. Enfim, eu Sim, sei que foi a isso acontece muito. maturidade, eu sei que foi a fono, mas Isso melhorei. acontece muito na época da aprendizagem da leitura e da escrita, essa troca. Se a criança tem problema no ouvido de otite. Na hora dela reconhecer o som também, tem dificuldade, e aí a gente chama isso.
às vezes de dislalia, desortografia, dislexia, e existem as especialidades para isso. A fono ligada à aprendizagem, desenvolvimento escolar, desenvolvimento de fala. Eu trabalho com voz e desenvolvimento de linguagem, e com comunicação em geral. Para entender melhor de comunicação no mundo, eu senti necessidade de fazer outras coisas, até porque eu sempre entrei muito para a área, além da área artística, o mercado empresarial e tal. Então, fiz MBA em marketing e uma formação em negócios sociais com Mohamed Yunus, que foi um prêmio Nobel da Paz, um cientista, um economista que criou o Grameen Bank, o Banco dos Pobres em Bangladesh, ganha prêmios no mundo todo. Nessa época eu também conheci o André Trigueiro, jornalista, e fui estudar com ele na PUC sobre sustentabilidade. Então, quem trabalha com comunicação tem que entender o mundo. E nós somos da mesma fase em que a gente não tinha tantos acessos, tanta facilidade de entender tudo. Então, quando eu cheguei aos 30 anos, eu comecei a ficar meio angustiada, eu não entendia o mundo. E na área de saúde, você tem que estudar tanta coisa, até porque a minha profissão é uma profissão feita em cima de outras profissões, de outros saberes. A gente junta saberes. Se deixar, até hoje eu posso fazer 10 cursos todo final de semana, porque a gente tem que entender de a fonoaudiologia, da odontologia, da gastroenterologia, da psicologia, anatomia, pediatria, enfim, é tanta coisa, acústica e toda a parte artística, é tanta coisa que a gente tem que aprender que você acaba ficando muito bitolado. E eu falei, não tá dando, eu preciso entender do mundo que me cerca, ler outras coisas, você acaba durante um tempo lendo só aquilo. Com 10 anos de formada, eu só tinha fonoaudiologia na minha vida. Eu falei, não, mas eu preciso de outras coisas, né? Enfim, por isso foi abrindo, assim, e essa é a minha formação. É grande, eu vou falando, eu falo muito, né? Mas é muita coisa. Pois é, mas aí você, hoje, a proposta é você falar da comunicação e comunicação. A tua chamada muito oportuna para o momento. Eu, quando te ouvi falando, abordando a questão da respiração, correlacionada também à questão da fala e tal. Lógico que a gente, eu como instrutora de yoga, reconheço a importância da respiração, mas achei que a tua abordagem foi tão maravilhosa, né? Assim, obrigada. É um descobrimento, né? Assim, nossa, como é importante mesmo. Mas, assim, até dentro desse contexto, essa questão da comunicação, e você faz essa abordagem aqui até na sua introdução e apresentação na sua live, essa questão de como, nesse momento, as conexões, através, como nós estamos fazendo aqui, elas exigem um aprendizado de uma nova forma de se comunicar. E eu, como instrutora de yoga, dando aula pela internet, eu sinto assim, o imagina o seu caso. Eu tenho colegas terapeutas atendendo também online, como eles ficam assim, esfacelados vocalmente, Sim. Porque é um desgaste muito maior. Eu queria até que, dentro desse contexto da sua fala, você até me mostrasse por que é tão diferente, né? A gente... Esse momento. Eu estou conversando contigo aqui, tete a tete, mas não é. Eu vejo que eu tenho que falar de uma outra maneira. Eu me expresso de uma outra maneira. É tudo diferente, né? Tudo diferente. Quer dizer, tudo limitado, na verdade, né? Primeiro, assim, vamos falar sobre comunicação. O cérebro da gente, o cérebro do ser humano, para sobreviver, ele precisa de nutrientes. Aí esses nutrientes vêm através da circulação e do oxigênio, e também energético, a gente acredita em energia, você estudando yoga, eu também acredito, estudo reiki, estou fazendo meu mestrado em reiki agora, acredito totalmente nisso, e vou falar sobre isso na questão da voz. A gente precisa de nutrientes, de hidratação e de interação. Uma pessoa 24 horas numa solitária já começa a ter delírios auditivos e visuais. A gente precisa se comunicar. A comunicação não é o que eu falo, é o que você ouve. É como você ouve. Eu posso estar achando que eu estou passando milhões de coisas para você e para todo mundo que está me vendo. Essa é uma das limitações, a gente vai falar sobre isso. Mas o importante é o que chega no seu ouvido e como chega no seu ouvido. A função da comunicação é que você me dê respostas colaborativas. Você interaja comigo e faça o que eu quero, o que eu desejo. Inconscientemente é isso. Entenda o que eu estou lhe dizendo. Eu tenho essa intenção inconscientemente. Qual é o meu desejo aqui? Que todo mundo entenda o que eu estou falando. Eu leve uma mensagem positiva para as pessoas, que as pessoas gostem da fonoaudiologia,
que as pessoas comecem a entender sobre comunicação. Então, eu tenho uma intenção. E aí, o que acontece? Assim que eu olho para alguém, a primeira coisa que o meu cérebro faz é um scanner para ver se eu posso confiar ou não nessa pessoa. Se essa pessoa é legal ou não. De cara, não me pergunte por quê. Que em umas eu acredito, em outras e não. Não, eu teria que esmiuçar demais isso em nenhum momento. Mas por que o cérebro faz isso? Por sobrevivência, por proteção. Eu posso confiar nessa pessoa? Isso é muito antigo, vem de muito tempo. Isso vem na nossa evolução, com os animais. Os animais fazem isso. Quem tem animal sabe muito bem disso. Eu tenho 9 gatos, é até bom falar porque estão todos aqui. Então eu esqueci, eu começo as lives sempre falando, eu tenho 9 gatos, porque eu já passei altas vergonhas. Então já aviso logo, viu, gente? Se passar aqui por trás, ó, tem uma atrás de mim, tá vendo? Aqui atrás. Tá se mexendo ali, eles pulam aqui, ligou o computador e pronto, é um problema. Mas enfim, quem convive com animal vê que eles avaliam muito as pessoas. E entre eles também, eles se leem corporalmente o tempo todo e também os sons que eles emitem. Entre eles, os meus gatos emitem sons que não emitem para mim. A comunicação deles comigo é totalmente diferente, né? Enfim. Então, a comunicação tem esse viés de proteção também, de resolver, responder o que eu preciso. O bebê se comunica com a mãe para ser atendido, a fome, trocar a fralda, eles começam a estabelecer um contato. Isso acontece já dentro da barriguinha, da barriga da mamãe. O neném já começa a ouvir a partir do 5º ano, do 5º mês de vida. E aí já começa a reconhecer as vozes, o cérebro vai fazendo interações. Tanto que tem bebê, a mãe que fala, nossa, o meu marido chegou, colocou a mão na barriga, falou com ele já acalmou. Outra pessoa faz isso, não reconhece aquela voz, a voz do pai, da mãe também. Às vezes até o miado e o latido. É muito comum bebês já nascerem apaixonados pelos seus animais domésticos, né? Porque esses animais também têm uma necessidade de protegê-los. É interessante ver isso demais na internet, quem tem oportunidade de conviver com animais também. Então, como é que eu me comunico? Eu me comunico através da expressividade. E eu tenho recursos expressivos verbais, tenho recursos expressivos vocais e os não verbais. O que mais traz informações são os não verbais. A gente diz que 58%, algumas pesquisas mais antigas, 58% dos recursos não verbais passam muito mais informações do que voz e fala. O que seria o verbal? Verbal são as palavras, a linguagem que eu uso, o vocabulário que eu uso, o meu idioma. Os não verbais são a voz. Ah, tem diferença entre voz e fala? Tem. Voz é o som que eu emito. Fala é como eu articulo, quebro esse som em letras, em fonemas, em palavras, em sons. Diferente uma coisa da outra. Eu posso ter voz sem fala, por exemplo, um gato. Nhau, um cachorro. Au, au. Nós não identificamos isso como a fala deles, mas eles, para mim, é uma fala. Quando ele já é quase articulado, mas é a voz. A música do passarinho é voz. O sapo tem voz, baleia tem voz, golfinho. Né? Então, recursos vocais são voz, pausa, entonação, e os que traz mais ou menos 35% do que eu falo. 35% das informações que eu quero passar. A fala mesmo, ou seja, a articulação, as palavras passam só 7%. Olha que loucura. O corpo passa muito mais, a musiquinha da fala, que é a voz, passa muito mais. E o que seria essas informações não verbais? Esse corpo que se movimenta, os meus gestos, a minha postura, a minha imagem, e muito mais ainda, o meu cenário, a maquiagem, o brinco, a roupa, o cabelo, tudo passa informação. E aí o que está acontecendo na internet? Olha como nós estamos limitados aqui. Quando estamos interagindo pessoalmente, eu tenho todo o meu corpo, estou exagerando, os gestos eles devem confirmar o que eu falo. Aqui eu não tenho gesto, quase. Eu tenho expressão facial e tenho voz. Expressão facial e voz só. Eu estou muito limitada. Inconscientemente, o meu cérebro já fala assim, a Denise está muito longe de mim. E aí eu preciso falar mais alto ainda para chegar nela. Sendo que eu estou com o microfone aqui e outro aqui. Eu não preciso falar mais alto. Eu posso falar um pouquinho mais, assim, um tonzinho, mas eu não preciso falar assim tão alto. E o que aconteceu com as lives? O que as pessoas estão fazendo? Berrando, falando super alto. Agora já deu uma acalmada. Mas no começo, abril, os próprios cantores e atores, os cantores achavam que era pegar o violão
vou fazer uma live em casa. E viram que não era, porque no estúdio você tem mesa de som, tem o técnico que ajuda, tem a fono, o preparador vocal que te ajudou a aquecer a voz para fazer aquele show e tal. Em casa é você sozinho. E aquele violão. E, de repente, muitas dessas pessoas não tinham noção de como eram as suas vozes os cantores e os atores bem menos, mas quem está se comunicando hoje não tinha noção de como é a sua voz no vídeo, no celular. E aí isso também faz com que grite mais ainda. E outra coisa, aqui eu pelo menos estou vendo você, então você está me dando um feedback. E por esse feedback eu vou o tempo todo fazendo essa leitura, inconscientemente. Eu, como fono, já faço mais consciente, porque eu sei disso. Mas quem se comunica geralmente faz isso inconscientemente. Eu espero no olhar do outro, no gesto do outro, na expressividade facial e no corpo, que ele me dê resposta se eu estou indo bem ou não nessa comunicação. Quando a gente dá aula, muitas vezes, eu tenho dado aula direto e gravado coisas na internet, eu não tenho outro. Eu não tenho esse feedback. Então eu tenho que ter cuidado com a minha articulação, porque eu não sei se todo mundo está entendendo, não é que eu vá falar demais assim, mas eu preciso ter cuidado, eu preciso fazer mais pausas. Às vezes a gente esquece e vai embora. Blá, blá, blá. Preciso ter pausas, dá tempo do outro entender. A gente faz isso falando, olhando com a pessoa, a gente não emenda. Tem quem fale muito rápido e tal, até vai fazer trabalho para melhorar isso, vai trabalhar com fono, professora de voz e tal, para melhorar. Mas geralmente a gente, quando vai estar conversando, é um ping-pong, deveria ser um ping-pong. Tá, uma boa comunicação. Ping-pong não, frescobol, porque ping-pong um ganha do outro. A boa comunicação você troca, tá. Na frescobol é bom quando todo mundo joga. Não, quando a bolinha cai, né? Fica aquele tempo todo. Então, a gente tem que ter cuidado com isso. Porque se você passa o dia inteiro sentado aqui, falando, você então que dava aula de corpo, que você se mexia junto com o seu aluno, né? E ficou sem som. Tá me ouvindo? Tô. Eu achei que você tinha feito de propósito, viu? Não. Caiu. Não, Entrou uma ligação, pensando, né? eu tirei. Essa suscetibilidade também, né, de queda. Pois é, a gente tem o delay da voz. O delay. Isso não mexe com a gente? Você sabe que Muito. até hoje eu fico testando e perguntando a quem está ouvindo, está me escutando bem? Está entendendo? Eu ponho música, não ponho música, tira e tal. Encontrar esse ajuste, porque exatamente o que você falou, o que eu estou transmitindo não é o que a pessoa está recebendo. E periga se tiverem 10 pessoas, cada uma está recebendo de uma forma diferente, por conta das conexões de internet. E você não sabe o ambiente que ela está também. Tem outra pessoa com ela? Não tem? Existe delay. Para a gente que está fazendo aqui, ficar nesse espaço para se ver, concentrada nesse olhar. Eu vou acabar aqui, eu vou dar uma aula. Graças a Deus que hoje é uma aula que a gente vai dar no Zoom para um monte de atores. Eu trabalho com um outro grupo chamado Quando Acende a Câmera, voltado exatamente para isso. O impacto que as pessoas têm quando acende a câmera. É enorme. Todo mundo, ator, não ator, jornalista e tal. E é uma formação, justamente, uma metodologia do Eduardo Milevich, um diretor, preparador maravilhoso. E dessa vez a gente vai estamos dando uma aula online para poder ver todo mundo. Então, são 4 páginas de Zoom. Eu fico passando para ver as carinhas, sabe? É outra história de a gente só estar falando. Então, é muito importante que quem esteja hoje usando essa aparelhagem, ou o computador, ou o telefone, se grave, se veja. É um impacto para a gente. Você sabe muito mais de mim, e eu sei muito mais de você. A gente não tem um olho que olhe para a gente olha para o outro. Então, quando a gente se vê, é um monte de defeito. Eu mesma estava... O Eduardo e a Ana, com quem eu trabalho, estão me mandando fazer um canal, gravar coisa, desde 2018. Eu não fiz nada. Agora, com a pandemia, eu tive que fazer. Eu vou muito para set, eu vou para ensaio, eu vou para palco. Quando o Jonas, a gente tem um grupo juntos, o maestro. Quando ele me chama no final do espetáculo para subir no palco, eu quase morro. Os cantores já até sabem. Falam, mas você trabalha com isso. Mas eu gostava e gosto de ficar no backstage. Eu não gosto de ir para frente da câmera. Agora eu tive que aprender e adorar. Tive que montar um estúdio aqui. Desmanchei meu quarto. Montei um estúdio. Fiquei com outro quarto só. E comprar tudo correndo. Microfone. Comprei meu microfone maravilhoso.
fone, ring light, ou luz assim, arrumar uma mesa que fique bem. Porque quando eu me comunico, isso tudo aparece. E aparece como um cuidado para o meu espectador. O cuidado que eu estou interagindo. Eu cuidar do meu... Lindo o seu cenário atrás de você, coerente com o que você faz com o seu espaço. Você está me passando essa mensagem. Acho que quem entende de espiritualidade dessa nova era, o roxo, o violeta é uma cor muito importante para a gente, né? Para mim o azul é muito importante, chakra laríngeo, cor azul, que está atrás de mim. Isso tudo passa informação e passa o cuidado com o outro. Na maneira como eu me arrumo, a luz. Eu tenho uma boa luz, um bom som é fundamental. Eu querer que uma pessoa me assista, me ouça durante meia hora com som ruim, sem luz, é uma falta de respeito. Algumas coisas a gente não tem como resolver, né? A Por exemplo, meu gato... acaba não conseguindo acontecer. Exatamente. Né? É um primeiro impacto horrível. É como se fosse já uma resposta negativa. É como se a pessoa... Eu estou chegando para você, né? Tem coisas que a gente não tem como fazer. O gato miando, o vizinho, às vezes, com uma música alta. Eu tenho um vizinho que faz aula de trompete todo dia. De casa também, né? Eu fico pensando assim, quem tem criança pequena, tem alguém aqui que está falando, a Silvia. Silvia é do coral também. Tá? Quando eu dava aulas, fiz um curso de didática, em que o professor nos gravava para nos vermos dando aula. Terrível. Fundamental. Mas muito importante. Muito importante. Muito importante. E aí a gente vai aprendendo a lidar com os nossos defeitos, que estão na nossa cabeça muito mais do que o outro vê, e vai fazendo isso. Eu queria falar um pouquinho da fisiologia, para as pessoas entenderem esse mecanismo, né? Estou aqui vendo a hora. Por que a gente se ouve tão diferente quando eu estou numa mídia, quando eu estou sendo gravada? Porque quando eu me ouço, o som que eu mais ouço na minha vida é a minha voz, né? Quando eu me ouço por dentro. Eu me ouço via óssea. Nós temos 3 ouvidos. Ouvido externo, que é o ouvido que vai desde o pavilhão. Falando com você, meu gato está aqui do meu lado me chamando. Desde o pavilhão auricular, que é da orelha, até o tímpano. Entre o tímpano e o ouvido interno, que é um caracolzinho, a gente tem um espaço que a gente chama de ouvido médio. Esse ouvido tem uma ligação com o nariz também. E aí tem o ouvido interno, onde a gente começa a realmente escutar. A física da audição acontece ali dentro e vai para o cérebro, onde a gente escuta realmente. Então nós temos 3 ouvidos. Eu, quando eu me ouço muito por vibração óssea, vibração, meu ouvido interno e a vibração do meu crânio, da minha mandíbula, e também por aqui. Mas eu me ouço muito mais internamente, eu não me ouço quase por via aérea. Então eu me ouço mais grave. Quando eu me gravo e vou ouvir a minha voz está vindo por via aérea. Ela está vindo muito mais aguda, não tem essa vibração aqui de dentro. Então eu me escuto mais agudo sempre. É normal. O que eu tenho que passar a fazer? Me gravar para entender como é que é essa minha voz para o outro. Por que às vezes a minha voz incomoda? Por que às vezes a minha voz não passa o que eu quero? Só você sabendo e vendo. E não esperar que isso seja dito pelo outro, por um fonoaudiólogo, por um coach. Se você nesse momento está precisando usar a internet, se grave antes. Né, Fred? Fred adora participar das lives. Se grave, veja o que acontece no seu ambiente, como é que é a acústica desse ambiente, para você não levar um susto. Isso é como é produzida a audição. A voz é produzida na laringe, pelas pregas vocais, quer dizer, os músculos, chamados pregas vocais. Músculos como qualquer outra parte do nosso corpo, só que com algumas especificações. Como é que eu falo? Como é que eu produzo voz e fala? Eu inspiro, respiro o abdômen para fazer uma respiração, para ter uma voz profissional bem colocada. Você, professora, dando aula, ainda tem isso. Você acostuma botar uma voz super colocada para dar a sua aula de yoga e agora está tendo que fazer ela menor. Para não ficar, os professores estão tendo que diminuir, não estão sabendo fazer isso, por isso estão ficando tão cansados também. Quando eu estou fazendo uma voz profissional numa sala de aula, eu geralmente faço uma respiração mais completa. Eu inspiro, e aí quando eu expiro, as pregas vocais que ficam aqui horizontalmente, elas se unem, vibram e produzem a voz. Aí eu reverbero esse som até o meu rosto,
fazendo a ressonância, e aí eu articulo os sons da fala, do idioma com o qual eu vou me comunicar. E aí, aqui dentro, as pregas vocais precisam ser muito bem cuidadas, principalmente para quem fala o dia todo. Você imagina ela abrindo e fechando, o dia inteiro. É isso que ela faz. Por isso tem gente que acaba de dar aula assim, exausto, porque consome a energia nos seus pulmões, né, essa energia de você respirar, colocar para dentro e para fora, e essa energia muscular daqui, e o seu cérebro tem que fazer milhões de interações. O cérebro da mulher usa muito os dois hemisférios, e tem uma ligação entre esses dois hemisférios até maior do que a do homem. Uma mulher tem em média, fala em média, o cérebro preparado para falar em média 20.000 palavras, e o homem 8.000 palavras. E uma professora fala às vezes muito mais do que isso o dia inteiro. Então, o seu cérebro fica o tempo todo fazendo conexões. E tem uma coisa interessante, nós não temos como controlar. Pulmão, agora você vai encher e eu vou falar. Eu não controlo o meu pulmão, eu não controlo o meu coração, eu controlo o abdômen, o músculo diafragma que fica embaixo dos pulmões, assim, um pulmãozinho de cada lado, ele abaixa e aí os meus pulmões enchem. Ele relaxa, os pulmões esvaziam. Nem o diafragma eu consigo controlar. Eu controlo o abaixamento desse diafragma pela expansão do meu abdômen, porque ele é preso no músculo abdominal. Essa que é a respiração diafragmática abdominal completa. Ele está encostadinho aqui, quando eu fico barrigudinho, ele abaixa. E aí eu amplio a base do pulmão. E por que é tão importante respirar bem? Independentemente de você usar a voz profissionalmente, independentemente de você cantar, porque quanto melhor eu respiro, mais oxigênio eu mando para o meu cérebro e para o meu corpo todo. O oxigênio é o combustível da voz, mas é o combustível do cérebro. Muito antes da voz, é o combustível do nosso cérebro, é o combustível do nosso corpo. Se eu respiro pequeno, se eu respiro pouco, se eu uso só uma parte do meu pulmão, eu mando muito pouco ar para dentro. O fumante, qual o problema do fumante? Ele vai obstruindo os alvéolos que fazem essas trocas gasosas e vai entrando cada vez menos oxigênio para ele. O que é um AVC? Geralmente é falta de ar no cérebro. Alguma coisa aconteceu, ou um trombo, ou algum vasinho estourou, faltou ar. Ou seja, o que está acontecendo agora na Covid? Problema, falta de ar. Então, faltar ar significa que você não está nutrindo o seu corpo. E aí, como é que a gente liga isso a yoga, à meditação? Todo mundo fala, nossa, yoga faz tão bem, meditação faz tão bem. Qual é a base? A respiração. A respiração completa. Você vai meditar, as técnicas são aprender a fazer essa respiração. Você já coloca mais oxigênio, você hiperoxigena o seu cérebro. E muitas vezes você até manda tão ar que você entra num barato bom da respiração, te ajuda a chegar mais rápido naquele estado assim, de hiperestimulação cerebral, no bom sentido. Você potencializa tudo o que está acontecendo aqui dentro. É como se você fizesse um exemplo. Quando a gente dorme, a gente dá um boot no computador do cérebro, né? Desliga e quando acorda, para ele dar uma descansada. A meditação não, essa respiração seria como se eu mudasse do Windows 8, eu passo para o Windows 12. Eu melhoro essas conexões aqui dentro. Eu faço uma conexão 5G aqui dentro do meu cérebro. E de uma maneira sem que ele sofra. Simplesmente eu estou mandando esse ar e isso vai acontecer muito melhor. Então eu preciso respirar bem. Mesmo que eu não use essa voz profissionalmente, que eu não faça yoga, o que eu falo para as pessoas? Respira antes de dormir. Inspira e expira com a mão no abdômen 10 vezes, ampliando esse abdômen. Já está ótimo, você já vai dormir com o seu cérebro super abastecido. Então a respiração é muito importante. A gente sabe hoje de pesquisas em Harvard falando sobre a meditação, e eles falavam sobre isso. Nossa, o que acontece no cérebro de quem medita? É impressionante, as pessoas rejuvenescem. Fizeram uma pesquisa com 3 grupos, um grupo que já meditava, um grupo que começou a meditar e o grupo que não meditava naquele período. E foi um sucesso, os médicos, até os neurologistas e psiquiatras. Nossa, agora todo mundo aqui vai meditar. Porque a quantidade de energia e de trocas que você faz no seu cérebro enquanto medita é maravilhoso. E isso vem da respiração. A gente vê que pessoas vão envelhecendo. Você chega numa clínica de fisioterapia, tem um monte de velhinho assim fazendo fisioterapia respiratória.
Ah, mas ele nunca fumou, mas tem efizema. Por quê? Porque nossos pulmões têm 3 níveis. Geralmente, você agora me ouvindo, você está usando o seu primeiro nível. Você não precisa do segundo. Eu conversando aqui com você, estou inspirando até o segundo. Mas se eu quiser fazer uma fala que tenha projeção e maior durabilidade, eu vou fazer a respiração costodiafragmática completa. Eu devo fazer isso o tempo todo? Não. Ela é cansativa. Ela não é fisiológica, é antifisiológica. Assim como cantar é antifisiológico, correr, esportes de alto rendimento são antifisiológicos, eu preciso preparar o meu corpo para isso. Mas se eu fizer essa respiração 2 a 3 vezes ao dia, mandar esse de oxigênio no meu cérebro, não tem problema. Eu não vou estar gastando, não vou estar me cansando para fazer isso. Um cantor, um atleta, dependendo da prova e do show, chega a perder 3 quilos, 2 quilos. E a respiração está envolvida com isso tudo. Mas, e aí é antifisiológico, mas ele foi treinado, preparado para isso. Tanto que atletas não têm vidas longas naquilo que eles fazem. O cantor, se ele se cuidar, ele tem uma vida, o ator também, muito longa. Mas o atleta de alto nível, alto rendimento, são anos. Você não vê um atleta mais de 20 anos no top, porque o corpo não consegue, né? Dependendo da atividade. A dança as pessoas conseguem, a música as pessoas conseguem, o canto, a atuação, mas atleta mesmo, até futebol, a gente vê pessoas jogando, mas não vê já naquele pique todo, né? E quanto à voz, o que é importante? Primeiro, hidratação. Fazer uma pergunta dentro exatamente disso que você está falando, porque às vezes, eu me lembro de uma vez ter procurado uma professora de yoga, até eu não tinha ideia, quer dizer, eu sabia que ela tinha idade, mas não qual a idade. Quando eu a conheci, ela estava beirando os 90. Só que quando eu liguei para ela, ela é de São Paulo, Diná Rodrigues, ela criou um método de yoga terapia hormonal, e aí eu liguei e atendeu uma pessoa, eu falei normalmente com ela, perguntei, não, eu gostaria de saber quando a professora Diná, se ela vem ao Rio, quando ela vai dar um curso, aqui para... A pessoa respondeu como se ela fosse a Diná. E aí, assim, eu fiquei assim, olha, a professora Diná, poxa, assim, por quê? Me surpreendeu. Não por ela ter atendido o telefone, mas pela voz. Ela não tinha a voz de uma pessoa de quase 90. A voz muda, né, Adriana? Assim, essa é a minha pergunta. Por que a voz muda? Né? Quer dizer, o que acontece que faz com que a gente, pelo telefone, nunca viu a pessoa, às vezes, meio que deve ser jovenzinho. Deve ter uma pessoa de uns 70 anos, né? Daí para cima. O que acontece? Quando a gente nasce, as nossas laringes, as nossas pregas... O que é a prega vocal? São 2 pedaços, 2 músculos na parede da laringe. Eu tô com a minha laringe aqui, ó. Eu brinco com a minha laringe. Minha prótese laringe. Eu gosto de mostrar que as pessoas entendem. Aqui a laringe. Ela tá aqui. A prega vocal fica aqui dentro. Eu vou abrir para vocês verem. Ó. É um músculo na parede da laringe, coberto por uma mucosa muito específica. Quando o bebê nasce, essa prega vocal é praticamente igual à prega vocal de um gato. Fininha, com poucas camadas, conforme nós vamos crescendo. Tanto que é difícil você conhecer uma menina e um menino por volta de 5, 6 anos no telefone. As vozes são iguais. O que muda é a forma de falar. A menina alonga mais, ela é mais suave, o menino é mais objetivo, mais rápido, tem mais ataque de voz e tal. Mas dependendo da família, você vê homens e mulheres falando muito parecido. O homem judeu alonga muito. Ele fala mais alongado, e alguns italianos também. Judeu, eu às vezes só te falo, você é judeu? Eu sou, porque é uma forma diferente de falar, mais feminina. Porque eles são muito ligados, principalmente os ortodoxos, são muito ligados às mulheres, às mães. Eu estudei Cabala há muito tempo, é lindo essa ligação do homem judeu com a mulher e com a mãe, o papel da mulher na Cabala. É bem diferente do que a gente imagina. Mas, enfim, então, os meninos e as meninas têm a voz muito parecida. Até os 5, 6 anos, 7, 8, aí começam as mudanças hormonais. A prega vocal da menina, ela cresce 2/3. A do menino dobra de tamanho. Cresce totalmente. Então, a prega do menino fica mais gorda. Gorda não é a palavra, fica mais pesadinha, porque o músculo dele também aumenta muito mais do que o nosso. E a da menina fica menos pesada.
Ou seja, quanto menos peso, igual a prega a corda do violão. A corda do violão mais fininha, ela vibra mais rápido e o som é o mais agudo. A corda do violão mais pesada, mais grossa, vibra mais devagar e o som é mais grave. Ou seja, as vozes dos homens são mais graves, porque a prega vocal é maior, é mais pesada, e geralmente as laringes são maiores. Eu sou uma mulher com uma prega vocal grande e uma laringe bem grande, eu sou uma contralto. Consigo cantar chegando a meso, mas falando no meu dia a dia, eu sou uma contralto. Uma prega vocal menorzinha e uma laringe menorzinha faz a voz ficar mais aguda. E além disso, tem a maneira de falar. Umas pessoas que falam assim mais risonhas e tal, quando eu rio, eu também faço a voz ficar mais aguda. Quando eu falo com mais bico, eu faço a voz ficar mais grave. Isso tudo são estilos e nós aprendemos a falar imitando. Um bebê, quando nasce, ele soa, ele sona em todos os sons do mundo. Ele pode falar todos os fonemas do mundo. Conforme ele vai escutando a mamãe e o papai, ele vai selecionando esses sons. E um bebê pode falar 3, 4 idiomas, aprender ao mesmo tempo. Ele vai ter um atraso nessa linguagem, mas eu já tive pacientes que falavam inglês, francês, espanhol e russo. E ele aprende numa boa. O cérebro de uma criança até 2 anos é um computador pronto para você botar tudo o que você quiser. Por isso que crianças que nascem surdas, hoje em dia a gente tem um teste chamado teste da orelhinha. Você já faz na maternidade. Porque se essa criança é surda, ela deixa de receber estímulos sonoros e esse cérebro, até os 2 anos de idade, não sendo trabalhado, ele sofre muito. Porque é o auge do aprendizado e da linguagem. O cérebro vai maturar aos 12 anos, mas até os 2 anos a gente precisa estimular muito. Então, por isso, não ouve, mas a gente vai colocar um aparelhinho, vai fazer com que ela seja estimulada para poder falar e também interagir melhor com o mundo. E aí nós vamos, voltando para a voz, a gente vai crescendo, essa laringe vai mudando, as estruturas também vão mudando, porque não é só aqui, é a estrutura facial. Por exemplo, o negro, por que os negros têm as vozes tão macias? Porque a mucosa do negro é mais grossa. A estrutura, os ossos são mais grossos. Você não vê negro nadador, você vê negro velocista. E você não vê, né, as cantoras líricas negras são um espetáculo. As sopranos negras, porque elas conseguem chegar lá em cima com aquele corpo, com aquela maciez de voz. Estrutura da laringe e do rosto. Então, conforme eu vou ficando mais velha e essas estruturas vão mudando, a minha voz também vai mudando. Acontece o seguinte, se eu vou parando de usar, como qualquer outra parte do meu corpo, se essa língua vai ficando mais mole, essa boca vai ficando, esse lábio vai ficando mais mole, isso tudo vai me trazendo informações. E com a voz, especificamente, o que acontece aqui? Conforme a mulher vai perdendo o hormônio feminino, a voz dela vai engrossando, e o homem vai perdendo o hormônio masculino, a voz vai ficando mais aguda. E também vai começando a acontecer alguns tremores na laringe, aquele tremor. Agora, por exemplo, minha avó morreu com 70 anos, ela tinha a voz de uma mulher de 40. Porque ela sempre falou muito, ela sempre conversou muito. É músculo, você tem que exercitar. Pessoas que se aposentam, existem pesquisas, vão parando de falar, a voz vai modificando, porque essa musculatura vai ficando, né, menos explorada, vai perdendo flexibilidade. Quando eu falo, a minha laringe precisa subir e descer, as pregas vocais abrir e fechar. A voz de todo mundo é composta por médios, graves e agudos. E às vezes acontece que as pessoas vão parando de falar, essa laringe vai ficando muito presa, e algumas velhinhas ficam com ela muito presa em cima, pela tensão, aquele corpo que vai ficando muito endurecido, muita tensão aqui, então é muito importante estar sempre massageando, soltando. Aquela série que a gente fez no coro, antes de começar a falar, é soltar a musculatura. Isso é muito importante. Outra coisa interessante, como é que eu faço para falar na internet? Qual é o ideal? Se eu ponho o fone, só escutando a minha voz, eu perco esse feedback. Eu não sei se a minha voz está muito alta para você ou não. O ideal é sempre falar assim, ó, um fone aqui e outro fora. Porque eu estou me escutando bem, mas eu também estou tendo esse feedback do ambiente, para eu saber se eu estou falando demais ou não. O que as pessoas estão fazendo? Colocando fones
e mandando ver aqui, falando alto, às vezes não conseguem adaptar, porque essas mídias não se preocuparam com a voz. As câmeras estão cada vez melhor, os computadores cada... O lance foi a imagem. Esse momento Sim. aqui não era esperado, ou pelo menos tão próximo. Então, por isso tanto delay, por isso tanta alteração de voz. Pessoas que estão trabalhando com canto para valer estão todas comprando mesa de som. Professores de canto, eu estou começando a ver uma também, é caríssima. Tem mesa de, acho que uma mesa de som razoável, 10, 12 mil reais. Mas para trabalhar melhor, escutar, na verdade, para eu escutar o meu paciente e os meus clientes melhor. Esse ano agora, por causa da pandemia, os conselhos regionais de fonoaudiologia e as sociedades mundiais, a ASHA nos Estados Unidos, a maior sociedade do mundo de fonoaudiologia, liberaram o teleatendimento com várias condições. Uma condição é essa, você escutar bem o seu paciente. E no caso de pacientes de voz, que chegam novos para a gente, eu preciso de uma videolaringoscopia. Eu preciso do exame que vai filmar aqui dentro as pregas vocais. Se essa pessoa está rouca, se ela está tendo alteração. Eu não posso sair passando um monte de exercício para ela, ou tem pessoas que estão ficando rouca, estão com problema, estão imitando exercício de internet. Isso é um perigo. Porque essa mucosa da prega, que fica por cima desse músculo, a mucosa da prega vocal, é ela que é tão importante, é onde aparecem as doenças, os calos, que a gente chama vulgarmente de calo, né? Calo é um nódulo. O nódulo, ele é calo igual o calo do sapato, sapato apertado. Mas a gente tem pólipos, a gente tem cistos, a gente tem granulomas, hemorragias, sulcos. Eu não posso sair dando o mesmo exercício e tratando todo mundo igual. Você, por exemplo, agora dando aula de yoga, chegou um aluno novo que você nunca viu, a gente fica com medo. Tem que ter uma forma de avaliar essa pessoa. Está todo mundo vendendo pacote de exercício vocal, exercício, todo mundo malhando em casa, não é assim. Não. Eu comecei a ver algumas coisas, meu Deus, como é que uma pessoa que nunca fez atividade física vai fazer esse tipo de exercício, esse tipo de alongamento, esse tipo de vocalizes, né? Chegou a moda também das garrafinhas, todo mundo com garrafa e tubos e canudos. Isso, se você não souber usar, você vai se machucar, né? O que não machuca a prega vocal, que é fundamental para essa mucosa, vocês professores, hidratação. Hidratar. Tem um hidratador, um nebulizador portátil de preferência. Agora não, que você está em casa, está dando aula pela internet, você pode ter um nebulizador de mesa. Mas esse aqui, para quem usa a voz profissionalmente, é maravilhoso. Eu levo no avião, eu nebulizo no avião, nebulizo no carro, eu nebulizo onde for. E esse aqui é abastecimento duplo. Eu posso usar pilha ou posso usar cabo USB. Ele vem com cabinho USB. E aí eu posso abastecer no carro, eu posso... E até melhor, porque só a pilha fica muito caro. Uma pilha dura 3 dias só, para quem usa direto. E eu posso estar aqui com você, falar nebulizando. O que a nebulização faz? Ela hidrata as pregas vocais. É a única forma que eu tenho de hidratar localmente. Eu posso beber muita água. Eu, Adriana, bebo em média 12 copos d'água por dia, porque eu faço atividade física. Uma pessoa que não faz atividade física, 8 copos é o ideal. Para quem malha, para quem corre, no mínimo 12. Porque é bom durante a aula, você ir tomando. E para quem fala muito aqui, já usei aqui. Dá uma necessidade, né? Como que... Eu queria aproveitar que você está bebendo água para fazer... Teve aqui onde se acha para comprar nebulizador portátil. Estão perguntando, antes que fuja. Esse nebulizador, você pode comprar, eu faço maior propaganda, vou até começar a cobrar deles. Na Venâncio, ele estava sendo vendido por R$ 198 pela internet. E tem outros também, assim, que você pode comprar. Você põe soro fisiológico? O que você põe? Só soro? Só soro, só uso soro. Os meus gatos agora tiveram resfriado, e aí eu tive que misturar soro com antibiótico. Aí você põe o soro aqui, ó, e faz a nebulização. Você pode fazer assim, ou ele também vem com máscara, aí você coloca a máscara. Pode ficar no computador fazendo. Pode ficar o tempo que a gente perde no celular, o potinho todo cheio dá em média 15 minutos. Você pode fazer de manhã, de tarde, de noite. Profissional da voz tem que hidratar. Só a água não adianta. A água vai ser dividida pelo teu corpo todo. E ajuda, sim, na hora que você bebe aqui. Viu que a minha laringe subiu e desceu? Sim. Eu ajudo a dar uma relaxada e também umedece a boca. Mas é importante dizer o seguinte,
nada do que eu como ou do que eu bebo vai passar pela laringe, porque a função da laringe não é falar. A função das pregas vocais não é falar, não é produzir voz. A função da nossa laringe, olha aqui, ela é ligada na língua, tá vendo? A língua aqui atrás. Isso tudo aqui é a língua, olha como a língua é grande. A língua tem 17 músculos. Isso aqui tudo é língua também. Olha como ela é grandona. Isso tudo é língua. A língua, ela é ligada na laringe. Qual é a função da laringe? Proteger as vias respiratórias. Proteger pulmão. Porque qualquer coisa que cai no meu pulmão, tanto que todos os animais têm laringe praticamente, e prega vocal. Qualquer coisa que cai no meu pulmão vai me causar pneumonia. O cérebro já sabe disso. Então, quando eu engulo, a minha laringe, a minha prega vocal, as pregas vocais fecham e a laringe sobe, ó. Subiu e desceu. Por que ela sobe? Essa tampinha aqui atrás, a epiglote, ela fecha. A língua vem para trás e a comida ou o líquido vai passar por aqui, por trás é o esôfago. O esôfago aqui atrás, grandão, vai dar lá embaixo no estômago. E aqui a traqueia, depois os brônquios vão dar nos pulmões. Se cair alguma coisa por aqui, eu já estou tossindo. Já estou pigarreando. Pessoas que têm rinite, que têm sinusite, às vezes ficam pigarreando para não deixar entrar nada aqui. Pessoas que têm refluxo gastroesofágico, que volta a comida por aqui, começam a banhar essa região aqui, que já é laringe. Você também fica ou com tosse ou com aquele pigarrinho, que acaba machucando. Esse significa que você está batendo uma prega vocal na outra com força. A tosse também, eu estou batendo uma na outra. Você tem uma reação para expulsar? É um reflexo de proteção para expulsar. Para expulsar. Ou seja, só vai parar na minha prega vocal, em cima dela, o que eu aspiro. Por isso que a gente também tem que ter muito cuidado com o que vem. Perfume, que é muito alérgico. Por exemplo, a indústria do algodão é uma das indústrias que mais causam câncer no mundo. Porque você aspira aquilo tudo que fica em cima da prega vocal. E ela fecha correndo para proteger o pulmão. A segunda função das pregas vocais é estabilizar a caixa torácica para fazer tarefas de força e pressóricas. Isso veio com os macacos, para eles subirem na árvore. Para eu ficar em pé, a minha prega vocal, levantar a minha prega vocal, as pregas fecham. Para eu fazer força, para parir, para defecar, para urinar com força, para malhar, as atividades que você faz no yoga, tudo que tem um pouco mais de força, as pregas vocais fecham. Por isso que a gente não deve falar fazendo. Pois é, isso que eu ia te perguntar, como é que fica essa coisa da fala, você fazendo uma ação de força? O ideal é não fazer, porque elas fecham muito forte. Eu preciso, para falar, que as pregas vocais vibrem. Então, elas ficam vibrando num aperto, tanto que, às vezes, num grito de força, você pode machucar, você pode fazer uma hemorragia. Então, não vale a pena, sabe? Só em terceiro lugar que vem falar. E aí a gente tem vários problemas, porque tem pessoas que não têm essa musculatura própria para isso, não tem essa respiração para ser colocada, mas todo mundo pode melhorar. Eu já vi laringes de cantores assim, tops, que são totalmente assimétricas, pregas vocais totalmente tortas, e cantam pra caramba, cantor de ópera, de tanto treinar, de tanto trabalhar, né? A última coisa, eu já vi que a gente faltam 5 minutinhos, a última coisa que eu queria falar, que é importante, falei do microfone, do fone, super interessante, lembrar que o outro está aqui na tua frente, a gente não precisa gritar tanto quando estiver usando a internet. Em terceiro lugar, lembrar, né, eu falei da comunicação, da fisiologia, e lembrar da questão energética. A minha voz, tudo que está chegando até vocês é através das ondas energéticas. Internet é energia, rádio é energia, televisão é energia, voz é energia. Para quem acredita, aqui é o chakra laríngeo, comunicação, poder. O chakra da voz, o chakra da comunicação está ligado ao poder. Falar bem, se comunicar bem, trabalhar a sua voz para que ela tenha melodia, que ela seja um abraço sonoro em quem está te ouvindo, é trabalhar com o seu poder. As pessoas acham que às vezes, estou sendo muito fofa. Não é questão de ser fofa, é questão de ser educada. A gente ter uma voz gostosa, de chegar nesse outro, nessa pessoa dessa maneira. Cuidado com as palavras também, porque as palavras a gente sabe que tem energia, nessa frequência toda. Eu acredito demais. E acho que esse é um momento muito importante para todos nós. A humanidade está aprendendo sobre isso tudo. Graças a Deus, profissões estão sendo muito valorizadas.
as profissões ligadas à comunicação, arte e comunicação, jornalismo, atores, cantores, como nunca aqui no mundo, os médicos, os professores e os cientistas. Tudo que quiseram virar, ligar a chave, não precisa ir agora, vão ter que engolir, né? Então, assim... E como esses profissionais, eles têm a necessidade, como eles precisam dessa voz para se fazer voz, a comunicação, compreendido, passar a sua informação, mandar o seu recado como você está dando. Tem uma pessoa que pediu para falar sobre disfagia. A disfagia é a dificuldade que a pessoa tem de proteger, geralmente, esses órgãos da respiração, quer dizer, os pulmões. Na disfagia, toda a sua musculatura da fala, que no caso é a mesma musculatura para mastigação e deglutição, ela está alterada. A língua geralmente não está com a tonicidade, não faz o movimento que precisa. O céu da boca, às vezes até a região superior da laringe não está abrindo e fechando como deveria. Então isso tudo causa um desequilíbrio e a pessoa começa a aspirar. O que é aspirar? É deixar cair coisas no pulmão. Geralmente quem tem disfagia severa começa a ter pneumonia de repetição. Muitos idosos, muito acamados e tal. Agora o pessoal que está ficando muito tempo entubado por causa do Covid, quando volta, essa laringe não está fechando como deveria, essa língua ficou muito mole, tem que fazer. É uma musculação, treinamento que você faz. Isso aqui tudo é músculo. Lábio, língua, céu da boca, tudo é músculo, bochecha. E a gente trabalha na disfagia isso tudo. Para que a pessoa, você viu seu pai trabalhando, é um trabalho... Eu não trabalho disfagia severa, é muito sério, porque a pessoa aspira. E dependendo dessa aspiração, pode sufocar. É igual ficar como se diz? Mergulhar, ficar afogado. Então, não é qualquer fono que pode trabalhar disfagia severa. Quando eu me formei, quase nem se falava disso, a gente nem sabia. Com a tecnologia, as coisas vieram acontecendo e não existia exame de prega vocal filmado, imagina. Tudo é uma coisa super nova. Mas é um trabalho muito lindo e tem que ter muito cuidado. Eu queria, olha só, coisa você me dá o contato. Eu já de antemão já te convido para uma outra live, se você quiser. Eu sei da dificuldade do seu trabalho, como você está sendo requisitada nesse momento. Imagina. Mas fica eu vou acabar aqui e vou dar uma aula maravilhosa. Eu adoro. Foi um prazer maravilhoso. Quero agradecer a Adriana, então, pela vinda, pelas informações. Agradecer aos que vieram também assistir. Essa live vai ser gravada, vai ficar no GTV do Bem do Ser e também no YouTube do Bem do Ser, do Yoga Bem do Ser. E a gente tem assim, porque às vezes as pessoas têm várias lives no mesmo horário, ainda é uma loucura isso. Em atividade, né? Voltando ao trabalho, ou ainda em home office. Então, essa oportunidade eu acho que foi uma live, eu te agradeço muito, que para mim, eu quis replicar, porque foi tão interessante aquela experiência que você nos proporcionou no ensaio do coro. E enfim, a gente vai também nessa divulgação, coloca pelo seu nome. Tem o meu Instagram, quem quiser qualquer coisa pode entrar em contato comigo no direct que eu respondo. Adoro conversar com as pessoas, podem entrar em contato. Foi um prazer. Espero que eu tenha dado um panorama geral, é muita coisa, são assuntos mais assuntos. Dá para desdobrar em várias lives. Agora, verdade. Eu queria convidar todos, semana que vem a gente já muda o horário, vai passar para quartas-feiras, vai ser no meio da semana, no meio da tarde. A gente vai mudar um pouco, vamos partir para uma outra linha, vamos começar com uma prática, a Babi Melo, que é uma parceira do Espaço.1, vai conduzir uma prática de yoga restaurativa, que é uma prática que todos podem fazer, bastante inclusiva. Ela vai fazer essa demonstração, eu na verdade, vou demonstrar, ela vai conduzir. Vai ser uma dobradinha. Legal. E convido a todos, vai ser às 16h16, porque aí trazendo a questão da numerologia, é uma combinação bastante auspiciosa, porque traz a questão, o 16, a combinação, só de curiosidade, antes que acabe o nosso tempo. 16 significa que tome conhecimento, é o conselho do número, tome conhecimento do que é interessante, medite e pratique a resiliência. E você fala de resiliência a sua fala e toda essa tentativa da gente passar, né? Superar esse momento. A pandemia é um momento difícil para todos nós, está sendo, mas é importante a gente aproveitar as oportunidades e
as informações dos profissionais que estão Está aí. sendo um momento tão maravilhoso, né? A gente se conheceu assim, eu estou podendo fazer tanta coisa maravilhosa que eu não poderia. Pois Né? E é, eu eu quero não sei conhecer nem seu onde você espaço. está, mas você pode estar até em Estou outro na país. Lagoa, é. Né? Estou Quer na dizer, Lagoa, no Rio. pois é, mas você podia estar em outro país. Está Exatamente. acabando, temos 27. Adriana, muito Olha, muito obrigada. obrigada. Adorei, Muito adorei. obrigada, gratidão e até a Gratidão próxima. também. Até a próxima. Beijo, tchau, Namastê. querida. Beijo grande.